Olá, bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal Parábola de Fé. Obrigado pelo seu carinho, por você estar conosco, por ter clicado aqui neste vídeo. E eu quero já te convidar para se inscrever no canal e ativar o sininho. Deixe os seus comentários aqui no vídeo e seus pedidos de oração. Deus abençoe, salve Maria Imaculada. E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho desta sexta-feira, depois das cinzas, dia 4 de março. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 9, versículos 14 e 15. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que, repletos de sabedoria, possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Vamos então refletir, meditar este Santo Evangelho de hoje. O Evangelho desta sexta-feira, depois das cinzas. Iniciamos o tempo da Quaresma, nesta quarta-feira de cinzas. E nós vimos que os três pilares para vivermos bem este tempo da Quaresma, esses 40 dias que antecedem a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, os três pilares são oração, para que a gente possa crescer, rezar, se aprofundar mais na oração. A oração também na Palavra de Deus, meditando a Palavra de Deus. O outro pilar é a caridade. É viver a esmola, a caridade para com os nossos irmãos e irmãs, o amor ao próximo, ajudando os pobres, mas não só isso, sendo também instrumento de amor onde quer que a gente esteja, no trabalho, em casa, na família, que a gente possa ser instrumento de Deus, levando este amor de Cristo a todos os corações. E o terceiro pilar é o jejum, a penitência, a mortificação. Tudo isso no sentido de nos aproximarmos de Deus. Não o jejum por si só. O jejum ele é um meio para que a gente se aproxime de Deus. E o Evangelho de hoje, desta sexta-feira, vai falar do jejum, do sentido do jejum, porque os discípulos de João ali se aproximaram de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não praticam? E Jesus deixou muito claro: olha, por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Jesus estava com eles. Era momento de estarem com Jesus da maneira melhor possível, estar aos pés de Jesus, escutando, aprendendo com Ele, estando a cada dia mais próximo dele, porque ele estava ali no meio deles. Maria escolheu a melhor parte. Não tem este episódio também do Evangelho? Maria ali aos pés de Jesus, ouvindo Jesus, e Marta preocupada com as coisas, preocupada em servir Jesus, preocupada com as coisas da casa, e ainda questionou Jesus: mestre, o senhor não se importa que Maria está aí, que não está me ajudando? E Jesus falou: Maria escolheu a melhor parte. Você se agita por muita coisa, Marta, e uma só coisa é necessária, é estar com Jesus. Que a gente
possa entender isso. Esse evangelho nos mostra. Por isso que os discípulos de Jesus não estavam jejuando naquele momento, porque eles estavam ali aprendendo de Jesus, estavam absorvendo todo o seu ensinamento, aproveitando aquela companhia. Porque Jesus falou, olha, dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Aí sim, eles vão jejuar. Aquele momento não era o momento de jejum, porque o jejum tem esse sentido de nos aproximar de Deus. Mas se Jesus já estava ali com eles, não teria sentido o jejum naquele momento. E olha só que interessante o que o servo de Deus, Guido Scheffer, ele nos fala sobre este tempo da quaresma. Ele diz, a quaresma não é um tempo triste. A gente tem que ter uma certeza disso, não é um tempo de tristeza o tempo da quaresma, mas é um tempo de crescimento. Olha o que ele fala, a quaresma não é um tempo triste, mas um tempo de lua de mel com Deus. Ele ressaltou que a quaresma não é um tempo de ficarmos tristes, mas um momento favorável para crescer no amor, na intimidade profunda com Deus, para vivermos uma profunda conversão, para eliminar da nossa vida tudo que não agrada a Deus, para trazer para a nossa vida tudo que nos aproxima de Deus. Assim, tudo que fazemos, penitência, oração, jejum, esmola, se torna um alegre exercício de amor. Que a gente possa se exercitar neste tempo quaresmal, vivendo sim o jejum, a penitência e neste sentido de se aproximar de Deus e crescer no amor a Deus, vivendo esta lua de mel com Deus, como diz o servo de Deus, Guido Scheffer. O jejum, ele é uma busca de Deus. Ele deve ter este sentido de crescermos na fé, de vivermos uma comunhão ainda maior com Jesus. Vamos então fazer jejum na ótica do amor de Deus, na ótica de uma verdadeira conversão nossa, que a gente possa olhar para dentro de nós mesmos e perceber que precisamos mudar em tantas coisas. De que serve jejuar? De que serve fazermos muitas e muitas asceses se nós não usamos, como diz o próprio Senhor Jesus, de amor, de misericórdia, de compaixão, de piedade para com os nossos irmãos e irmãs? O jejum tem que nos levar a esta atitude de sair de nós mesmos, de crescermos no amor para com Deus e com o nosso próximo. Senão, ele perde o sentido. O jejum, ele é bom para nós, nos aproxima mais de Deus, nos torna mais compassivos com aqueles que necessitam de nós, os mais pobres. O jejum, ele dilata o coração, ele ilumina a mente, ele aumenta a fé. É preciso jejuar. Olha o que diz São João no capítulo 4, versículo 34. É preciso jejuar, pois não só de pão vive o homem. Nosso verdadeiro alimento é fazer a vontade do Pai. Então o jejum nos ajuda também a entender que o nosso verdadeiro alimento, alimento para a alma, é fazer a vontade de Deus. E o jejum, ele também ele é uma escola de domínio de nós mesmos, de um combate espiritual, porque nós temos essa tendência ao pecado. Devido ao nosso pecado original, nós temos a tendência de nos inclinarmos para o erro, para o pecado, para os prazeres mundanos. Então é uma escola de domínio da nossa vontade que é errada, e se abrir à vontade de Deus. Portanto, jejuar tonifica, fortalece o espírito. A privação do alimento, ele contribui para o domínio das nossas tendências instintivas. Quem controla o seu apetite domina os seus desejos. E o jejum não deixa a gente se dominar pelos vícios. O jejum, acima de tudo, ele ordena, ele vai ordenando os nossos afetos, os nossos desejos.
Portanto, jejuar é conquistar a liberdade, é abandonar os apegos, os vícios, é se libertar dessas escravidões, dos vícios, das paixões. E do jejum vem a liberdade, a alegria, a paz, o autodomínio, portanto, a vida em plenitude, a vida com Deus. Que a gente possa viver bem este tempo da Quaresma, um tempo propício para crescermos no amor a Deus. Muito obrigado pelo seu carinho, por você ter assistido este vídeo. Este conteúdo te agradou? Fez bem para você? Então compartilhe, curta que o vídeo, deixe um joinha, deixe o seu comentário com seus pedidos de oração e se inscreva no canal ativando o sininho. Deus abençoe, salve Maria Imaculada!